Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você quiser curtir, compartilhar, se inscrever, fazer comentários, a área aí de baixo está aberta, tá? Então vamos aqui para a nossa informação. Pessoal, o que acontece é que muitas pessoas têm entendido, né? E que Deus é amor, e Deus é justiça também. O Criador de tudo, ele escreveu e nos repassou todos esses ensinamentos através de um livro da Bíblia. E tudo isso que tem acontecido e o que vai acontecer já está predito, já foi previsto, já, já está definido, pessoal. Não há como mudar, tá? E muitas pessoas ainda não creem na Bíblia. Verdade é essa. Mas quando tiver tudo acontecendo, e aí vão crer de um jeito ou de outro, não tem como, tá? Então quem já creu antes, bem-aventurado, né? Que já creu antes, já foi comprado, já entendeu de fato o que é a verdade, que a palavra do Eterno é a verdade. E ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela é maravilhosa, a palavra do Eterno. E ele nos deu o Cordeiro Santo, que se entregou pelos nossos pecados e pelos nossos pecados foi moído, levou sobre si as nossas doenças, os nossos pecados, e através do derramamento de seu sangue nós somos sarados, somos curados. Então basta que você aceite esse sacrifício e aceite de forma no seu coração que foi por amor. Ele fez por amor a mim e a você. Então aceite esse sacrifício do Mashiach como um cordeiro para perdão dos nossos pecados. Então você se torna um com o Mashiach. Então nós nos tornamos um. Nós nos tornamos igreja. Assim como o Pai é um, nós tornamos todos um. E é isso, pessoal. O grande segredo que, na verdade, o segredo que é revelado aos filhos, aos filhos, né? Aos amigos, quem está próximo, né? Todo esse conhecimento ele está aberto, mas que muita gente ainda rejeita por conta do orgulho e do pecado, né? As pessoas porque amaram muito mais as trevas do que a luz, porque a luz ela mostrava a, a verdade, né? Que elas não queriam aceitar. Muita gente não quer aceitar a verdade. A verdade é essa. Mas, no momento que você confessa os seus pecados, o pecado não tem mais nenhum poder sobre você. Ou seja, a partir do momento que você entende, que você entrega, pede perdão pelos seus pecados, que você confessa os seus pecados. Pronto. O inimigo não tem mais os grilhões que vão te aprisionar, que vão levar a tua mente cativa, sabe? Então é isso. Confesse os seus pecados e peça perdão a Deus. E se foi contra alguém, se você tiver oportunidade, peça perdão pelos seus pecados, né? Se não tiver como, um dia pode ser que Deus te dê a oportunidade para você pedir perdão pelos seus pecados ou não, mas o fato é que você no seu coração, você pediu perdão, você se arrependeu. E isso vale muito, vale muito. Claro que para todo pecado há consequências, pessoal. Mas viver as consequências do pecado, para quem entendeu que aquele pecado não é mais para a morte, né? Aquilo ali é uma consequência, o que acontece é uma consequência natural, né, do erro. Então, quando a gente erra, a gente sabe.
que há consequências. Então, pagar por aquele erro muitas vezes é até, enfim, não que a gente sinta prazer nisso, nem que através da consequência a gente vai conseguir pagar alguma coisa, porque a gente não consegue pagar, né? Porque as nossas obras são falhas, nós somos falhos. Então, para o sacrifício ser aceito, ele tem que ser de alguém perfeito, né? E nenhum de nós é perfeito. É por isso que não somos salvos pelas obras, mas as obras mostram que nós temos um coração arrependido, que nós temos um coração contrito e voltado para Deus. Porque quem se arrepende de fato tem boas obras. Não que as obras vão te levar a te salvar, não. Mas que as obras demonstram, atestam, são a assinatura, a garantia de que você realmente é uma nova criatura. E é isso, pessoal. A gente está aqui em Apocalipse 14 e o que eu tenho visto muitas pessoas falarem que a Bíblia retrata e traz relatos de um Deus muito mau, né? De um Deus muito vingativo que vai, enfim, colocar pessoas no inferno, que vai... Mas, pessoal, aí o que acontece? As pessoas deixam de acreditar na Bíblia porque acham que uma atitude de justiça do Criador, do Eterno, é uma atitude má. Ele diz que a vingança é dele, pessoal. Ele é tardio em irar-se. E ele é benigno, né? E ele tem muita compaixão. O perdão, ele está sempre pronto para perdoar ao coração que se arrepende, ao coração que se arrepende de fato, né? E trazer uma nova vida, né? Trazer a libertação. O Eterno é amor nesse sentido, mas para quem quer permanecer no pecado, no engano, se enganando, porque a pessoa, como é que uma pessoa que erra, que peca, ela sabe que está errando. Na sua consciência ela sabe, porque nós fomos feitos à imagem do Criador. Nós fomos feitos para a perfeição. E a sua consciência, a sua própria consciência da pessoa que peca, ela acusa a pessoa. E as suas obras e a sua vida, o seu posicionamento, a forma de viver, diz muito sobre ela, né? De uma pessoa que é arrependida, de uma pessoa que não se arrependeu e que quer viver a vida que quer viver. Então, não é o nosso papel convencer essas pessoas, não. Mas as suas obras mostram, né, o que elas são. Agora, nós somos os julgadores, nós vamos julgar? Não. Nós apenas nos protegemos, pessoal. Nos protegemos. Então, o que acontece? É uma forma de se amar também, né? Amar primeiro. Para a gente amar o próximo, a gente tem que amar a si. Tem gente que não entendeu isso ainda também, né? Como é que você vai cuidar do próximo, você vai se doar ao próximo como você se doa a si mesmo. Mas tem gente que comete atos contra si mesmo, ou seja, não se ama. Como é que ela vai conseguir amar o próximo, uma pessoa que não tem amor a si mesma? Não, não, não coaduna, não andam juntos, não combina, tá? Então a gente tem que se amar, tem que ter amar a nossa vida. E isso foi colocado dentro da gente também, tá bom? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você não age assim, a tua própria consciência te condena.
E o Eterno, ele fala através da nossa consciência. É a vida que é o fôlego de vida que está em nós. A gente tem que dar ouvidos, pessoal. Tem que escutar muitas vezes a voz da consciência. Porque é como se fosse o Eterno falando com a gente. E na verdade, muitas vezes tá? Se forem boas coisas, porque tem gente que escuta vozes para fazer coisa errada, né? Para, sei lá, se vingar com as próprias mãos, né? Ou então fazer coisas que não estão. Então, se a gente está firmado na verdade, se a gente se firma na verdade, nós conhecemos o Pai. Nós sabemos qual é a boa vontade do Pai. Quando sabemos a boa vontade do Pai, a gente faz boas coisas para si mesmo e para o próximo. Mas o Pai diz, dele é a ira, dele é a vingança, né? Uma hora a ira do Eterno ela vai vir sobre os maus, sobre os que destroem a terra, sobre os que destroem os outros, o próximo e a si mesmo. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E de alguma forma ele conseguiu entrar no DNA do homem, né? E tem agido através do homem, pessoal. A gente vai conversar sobre isso ainda, mas olha só, quando o Eterno, vou dar um resumo aqui, mas quando o Eterno entregou a terra, o jardim, o poder, o governo da terra, ele entregou ao homem, a Adão. Em seguida, ele deu a ele uma auxiliadora. Olha só, quem estava no comando, Adão, comando da terra, dos animais, da natureza, ok? E aí o que acontece? O inimigo, que foi uma criação do Eterno, né? que ele funciona como uma espécie de ISO de qualidade, né? Ele tentou ao homem, na verdade a mulher, enganou a mulher. O homem, ele já demonstrou um amor muito grande pela mulher, né? E quando ele viu que a mulher estava numa situação muito difícil, foi enganada e comeu do fruto, ela ofereceu para ele, ele comeu do fruto, ou seja, o homem obedeceu à mulher. O que acontece aí? O homem, Adão, nosso pai, Adão de abençoada memória, quando ele é o comandante e a mulher dele foi enganada, ou seja, metade da carne dele, né, foi enganada, ele ainda estava no comando, porque o Eterno colocou o governo do mundo debaixo de Adão. E aí o que acontece quando Adão obedece Eva e come do fruto? Nossa mãe, também de abençoada memória. O que acontece? E Adão, nosso pai, ele se coloca debaixo da servidão de Havá, de Eva. Então, quem agora detinha o poder de comando era o inimigo, né? Que entrou na serpente e ordenou, né? Ele ofereceu, mas ela obedeceu. Depois ela deu ao homem e este obedeceu, ou seja, criou-se uma nova hierarquia, né? É por isso que quando o Mashiach foi tentado lá no deserto, o inimigo chega para ele e diz, tudo isso foi me dado, se prostrado me adorares te darei. Então, o Mashiach vendo a mesma forma, ou seja, ele oferece, mas se o Mashiach tivesse obedecido, né, ele não ia dar o controle, né? Ele ia cair na armadilha. E, no entanto, ele não caiu, porque ele sabia da forma, né? Ele veio representando o segundo Adão, pessoal.
primeiro Adão falhou, o segundo Adão não, ele amou primeiramente ao Eterno, do que a mulher, a noiva, né? A igreja, ou seja, toda a humanidade. Ele amou primeiro a Deus e obedeceu primeiro ao Eterno. Então, ele não caiu na armadilha do inimigo. E ele não ficou sujeito ao comando do inimigo, como toda a humanidade está, né? Verdade seja dita. Mas na hora que a gente aceita, como ele venceu, o Mashiach venceu o poder do inimigo, certo? Depois dele não ter pecado, não ter caído nas armadilhas, ele se ofereceu como sacrifício perfeito do Eterno, né? Para perdão dos pecados dos homens. Então, todo aquele que invoca o nome do Mashiach, né? E faz a lembrança, ora ao Eterno e faz a lembrança do nome do Mashiach, aquele é salvo. Ou seja, quando você crê nas obras do Mashiach, nós ganhamos a batalha junto com ele. É como se nós nos juntássemos. Nós somos uma carne. Ou seja, por isso que ele falou: aquele que bebe do meu sangue, come da minha carne, tem parte comigo. Quem não comer do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Ou seja, o que acontece, pessoal, é o seguinte: quando nós comemos qualquer alimento, nós nos tornamos parte daquele animal que nós comemos. E muitas culturas aí se acredita nisso. E é verdade. Aquele sangue, aquela vida que correu naquela carne, né? Aquela bênção, aquela ordenança, né? E a bênção, né? Os dons que vieram para aquela carne, e se nós ingerirmos, nós adquirimos as características daquele ser. Por exemplo, nós comemos carne de gado, pessoal. O gado é um animal que ele cheira o pasto. Quando ele é criado solto, né? Ele seleciona o pasto. Você pode colocar um pasto grande, mas em alguns lugares o gado ele não come o pasto. Por quê? Porque ele cheira, ele seleciona, ele sente energia. Ou seja, é um animal que não come de qualquer jeito. Ele tem um certo cuidado com seus alimentos. E nós temos que ser assim também, porque o Eterno nos deu o alimento kasher. E o alimento kasher são os animais, os alimentos que nós podemos comer, né? Que nós vamos adquirir qualidades, características dos animais, boas características. Por que não é kasher comer urubu e é kasher comer galinha? Por que não é kasher comer carne de porco, mas é kasher comer carne de gado? Por que não é kasher comer jacaré, lagarto, cobra, mas é kasher a gente comer cordeiro? Então, pessoal, a gente tem que se perguntar. É porque o Eterno deu qualidades a esses animais kasher, que nós podemos adquirir essas qualidades e nós vamos ser melhores. Então o Mashiach, ele veio como Cordeiro Santo puro e ele diz: comam da minha carne, para que vocês adquiram os dons, para que vocês sejam parte comigo. E outra, na alimentação kasher, que o Eterno diz, não pode beber do sangue, porque no sangue está a vida. Mas o Mashiach diz: e bebam do meu sangue, para que vocês tenham vida, para que a minha vida esteja em vocês. Então, quando nós... Maravilhoso esse conteúdo, pessoal. Quando nós comemos, aceitamos a Cristo, nós entendemos que aquele sacrifício que ele fez com todo amor foi por pessoas que não mereciam esse sacrifício, mas por amor ele fez. Então nós tomamos posse desse perdão, pessoal, desse sangue. Nós bebemos esse sangue e nós vivemos de novo. Nós somos lavados dos nossos pecados e nós vivemos. E como ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressuscitaremos, pessoal. Porque você tem
na sua veia, no seu sangue, no seu coração, bombeando o sangue do Mashiach. É isso, pessoal. É por isso que nós ressuscitaremos também com ele e subiremos com eles nos ares. É por isso que nós adquirimos as características de Cristo, de amar ao próximo. E amar primeiro, pessoal. Amar ao Eterno. Muita gente esquece de amar o Eterno primeiro. O que significa amar o Eterno? Amar a sua palavra, as suas leis. Aí as pessoas dizem assim, muitas vezes, o Evangelho, né? Eu sigo só os Evangelhos, eu não sigo o Antigo Testamento. É de uma, sabe, bobagem, ignorância tremenda. Porque em todo o Novo Testamento está contido o primeiro, a nova aliança não anula a primeira aliança, pessoal. Ela apenas abre mais, abre a salvação para aqueles que creem, porque as pessoas achavam que a salvação antigamente também era só se você fizesse por obras, que eram por obras, né? Que a lei mosaica, a salvação era por obras, se você fizesse obedecesse os mandamentos. Mas eles não entenderam que ali estava escrito numa pedra que você tinha que compreender aquela pedra, que você tinha que colocar para o seu coração. Mas o Eterno disse: eu vou colocar minhas leis nos teus corações, nos corações. E com esse ato de amor do Mashiach, nós entendemos com o coração que ele fez com amor, um grande amor. E é maravilhoso, pessoal, entender isso. Porque a vontade que dá e a vontade que a gente tem é de se derramar e adorar o Eterno e chorar e, sabe, emocionado com tanto amor, porque ele nos dá tudo de volta. Ele nos resgata para o Pai. Ele traz a humanidade inteira de volta. Ele que vai apresentar. Ele que vai nos apresentar. Vamos sentar à mesa com o Filho, com o Pai. E é o Mashiach que vai nos apresentar. É como se fosse um soldado. O primeiro soldado. O guerreiro. O príncipe. O príncipe dos exércitos, meu irmão. É impossível não se emocionar quando a gente entende isso. Porque é muito maravilhoso esse entendimento. É um presente que não há palavras para descrever, meus amigos. Não há palavras que descrevam esse presente que o Eterno nos deu. O seu Filho que venceu para trazer de volta, para resgatar a humanidade, para que aquela natureza que tínhamos, que nossos pais, de abençoada memória, Adão e Eva, tinham, nós possamos agora ter acesso de novo ao fruto da vida, para que tenhamos vida eterna e possamos andar com Ele, conversar com o Pai, andar com Ele. Então é isso, meus amigos. Mas nesses últimos, em Apocalipse 14, fala que o Pai, ele vem agora para derramar as taças da ira, né? Vai aniquilar o mal, e quem estiver do lado do mal vai ser aniquilado, pessoal. Entenda. O mal vai ser aniquilado de vez, porque já passou o período de teste da humanidade, né? O período do ISO, né? da qualidade, só vai ficar o principal. Então, acorde,
Acorde com essa palavra. Acorde enquanto é tempo, né? Se você ainda tem alguma porcentagem desperta, acorde enquanto é tempo. Não deixe que tua carne, que esse DNA do pecado vença e te engane e te deixe nesse sono profundo que você não consegue enxergar a realidade. Ou então você está num momento que você não consegue enxergar a verdade porque está muito cômodo, está muito prazerosa a sua vida. Você não enfrenta nenhuma batalha, você não enfrenta nenhuma dificuldade, então é muito cômodo para você continuar como está. Se você vive essa vida, é por isso que o Mashiach diz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar. E depois a gente vai falar dessa passagem também, que muitos rabinos já explicaram o que é o buraco da agulha, né? Que é possível um camelo passar no buraco da agulha, que é um portãozinho que tinha em Jerusalém, que o Jerusalém era coberta de muros. Mas a gente vai deixar esse assunto para um outro vídeo, para a gente não se alongar. A gente já está com 26 minutos. Então, pessoal, o Eterno, ele vem agora derramar as taças da sua ira. E o Mashiach, ele vem como um leão, não mais como um cordeiro. Ele é o cordeiro, mas agora ele vem como um leão. Leão da tribo de Judá. E ele vai resgatar, tomar de volta o reino da terra, tá? Porque assim, ele adentrou agora lugares celestiais, conquistou lugares celestiais altos, o lugar mais alto, né? A destra do Pai. Ele é a destra do Pai. Então, ele recebeu ordenança para fazer, pessoal. E ele vai fazer, tá? Ele vai fazer com toda a legalidade, com todo o poder. Ele vai fazer com o sopro, o simples sopro de sua boca. Ele destrói todo o poder do mal. Não há ninguém como ele, pessoal, porque a ele foi dado a glória e o poder também. O Eterno deu ao seu Filho o poder para agir. Então ele vem agora, pessoal, para aniquilar o mal e resgatar de volta a terra. Por isso que no Pai Nosso a gente ora assim, ó, seja feita na terra assim como é no céu. No céu, o Eterno, o Criador de tudo, ele tem todo o poder. Ele deu ao homem, ele tem todo o poder na terra também, o Criador. Mas ele deu ao homem. E quando ele dá, ele não volta atrás na sua palavra. Ele obedece. Mas o Mashiach reconquistou, porque ele é homem. O Mashiach é 100% homem. Então, pessoal, quando as igrejas... Por que que o que está aqui, ó? Eu vou falar aqui para vocês. Vamos pegar capítulo 14, Apocalipse 14. Tem assim, ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aqui está falando dos 144 mil que foram comprados, mas isso aqui, essa parte da Bíblia, não está falando de homens que não tiveram relações com mulheres de fato. Está falando, essas mulheres aqui representam as igrejas. E sabe quem são essas igrejas? As igrejas apóstatas, as igrejas prostitutas ou filhas da grande prostituta. E, meu irmão, todas as igrejas, escutem, todas as religiões, todas se corromperam. São filhas da grande prostituta. São filhas da grande prostituta. Então, sai. Porque que em Apocalipse está dizendo? Sai dela, povo meu. Sai das mulheres. Saiam das prostitutas, das filhas das prostitutas, tá? Sai da igreja. E quando a igreja te diz que são três,
três divindades. Não acredite nisso. Isso é obra maligna para te enganar, para te deixar cego. O Eterno é um. O Mashiach é 100% homem. Tem algumas denominações que falam que ele é 100% Deus e é 100% homem. Não existe. 100% é uma coisa, é outra. Mas é um mistério. Não. Tudo o Eterno revela aos seus, pessoal. Não pense que o que está encoberto, que você não entende ainda, é que você não está no tempo de entender agora. Que quando você busca o alimento sólido, ele te dá alimento sólido. Como Paulo fala, Paulo sempre quis, eu queria que vocês entendessem, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas vocês são como crianças que só bebem leite, estão ainda engateando ainda, só comem leitinho. Pessoal, não sejam enganados. A gente tem que tomar o leite, mas para crescer forte, para comer alimento sólido, comida forte, que é essa comida que vai nos dar a substância, a força para nos tornarmos homens. Homens segundo a vontade do Eterno, homens fortes. Homens a altura do varão perfeito. É essa que nós temos que alcançar. A altura do varão perfeito. Ele é quem temos que alcançar, né? Porque o Eterno habita em luz inatingível, né? Apenas o Mashiach veio de lá e voltou para lá. Mas o Mashiach é homem, pessoal. É 100% homem. E nós temos que compreender a altura do varão perfeito e buscar atingir a altura do varão perfeito. Se pecarmos, mas temos que buscar atingir. Nós temos um advogado, que é o Mashiach. Então, meus amados, meus irmãos, saiam dessas igrejas que falam que Deus é três, o Eterno é um e o Mashiach é homem, tá? E ele conseguiu nos resgatar com sangue. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, curados e resgatados. Então, pessoal, o Cordeiro vem agora como um leão para resgatar o poder da terra que antes tinha sido dado ao inimigo e agora ele aniquilou o poder do inimigo e agora ele vem resgatar de fato no sangue, na carne e no sangue aqui, porque ele já conquistou nas regiões celestiais. Agora ele vem com todo o exército celestial para resgatar a carne e o sangue de fato. Tanto é que nós estamos passando aí por uma inversão dos polos magnéticos, muita coisa para acontecer, Apocalipse se cumprindo, guerras e rumores de guerras. Assim que a igreja for retirada, o inimigo sabe que vai ter pouco tempo, ele vai tentar arrepiar aqui, tá? Ele vai tentar arrepiar. A única coisa que não faz ele se manifestar é o poder do Eterno, do Espírito Santo do Eterno, agindo através da igreja. Mas qual é a igreja, pessoal? Não é só as denominações, não, tá? A igreja do Eterno, do Mashiach. Essa é a igreja verdadeira. Agora, se você está numa denominação, meu irmão, você está debaixo da autoridade dos seus comandantes daquela igreja, tá? Debaixo das doutrinas, das mentiras. Então, o que eu te digo? Saia. A mesma coisa que Apocalipse fala. Saiam dela, povo meu. Saiam dela, povo meu. Acordem. Acordem. Se você está em um sono profundo, mas de alguma forma você está escutando essa voz, acorde agora. Desperta, tu que dormes. Se levanta e corre para o Mashiach. E sai desse sono profundo, sai dessa inércia,
Para de beber o vinho da prostituição, o vinho do engano, que essas igrejas apóstatas, essa igreja prostituta tem embebedado os povos de toda a terra. Isso quem fala é a Bíblia, meus irmãos. Tá? O Eterno nos abençoe e valeu, até a próxima.